tem para mais uma questão da prova do PISME, 2 todos os dias. A questão que eu trouxe é já uma questão discursiva da prova de 2019, que dizem o seguinte: em um laboratório temos 4 beckers rotulados A a D, com 10 ml de diferentes soluções aquosas incorporadas conforme a tabela a seguir. Aí você tem lá soluções de A a D. A é o hidróxido de cálcio, B, ácido clorídrico, C, ácido nítrico e D, carbonato de sódio. Sabendo que a concentração de todas as soluções é a mesma, igual a 0,1 mol por litro, responda aos itens a seguir. A letra A, calcule a quantidade de matéria do reagente que ficou sem reagir ao adicionar todo o conteúdo do becker A com o becker B. Uma primeira coisa, quando você faz uma reação química, essa questão ela envolve um conceito lá da estequiometria, que é um conceito de reagente em excesso. Então, quando você sempre fala a concentração dos reagentes, mesmo que a questão não te pergunta de reagente em excesso ou limitante, você tem que estar atento a isso. Quando se fala de concentração, de número de mols, de massa, me dar a informação dos 2 reagentes que estão ali, porque pode haver um reagente limitante e eu tenho que verificar isso, tá? Então, para responder a letra A, que fala de uma reação que eu vou misturar o becker A com o becker B, a gente vai misturar hidróxido de cálcio com ácido clorídrico, tá? Então, a gente vai ter a formação de quê? Reação de ácido e base é uma reação de neutralização, tá? Então, forma o quê? Sal e água. Eu pego aqui o cátion que tá aqui e ele vai se juntar, vai ser uma reação de dupla troca com o ânion que tá aqui. Ah, mas como que eu sei de onde que saiu esse 2 aqui? Por quê? Como ele saiu daqui? Porque o cálcio, temos que lembrar que o cálcio é da família 2A e eles têm NOx fixos. Então, dessa forma, eu preciso de duas hidroxilas para estabilizar, digamos, para formar um composto neutro, digamos assim, com cálcio. Então, eu vou ter lá o CaOH2. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter o cloro já está na família 7A. Ele, em uma ligação iônica, ele ganha um elétron e fica com carga menos. Então, ele tem NOx menos 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o cloro aqui com carga menos 1 e o cálcio com carga mais 2. Então, eu preciso de 2 cloros para estabilizar esse composto aqui e ficar com carga neutra. Beleza, fiz a reação aqui. E agora eu vou relacionar o hidróxido de cálcio com o ácido clorídrico, né? A estequiometria da reação, a gente tem que estar atento para a estequiometria, porque se aqui me exige que eu tenha 2 cloros, eu tenho que multiplicar aqui por 2. E aí, multiplicando aqui por 2, eu vou também ter 2 águas, tá? E estequiometricamente, o que a gente vai ter? Vai ter hidróxido de cálcio para 2 ácido clorídrico. Mas um pouquinho antes de falar da estequiometria, vamos calcular um número de mols que está envolvido nessa reação. Por que o número de mols? Porque a letra A já está me perguntando a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de número de mols, né? Então, eu vou calcular aqui a quantidade de matéria. Então, eu sei que por essa informação aqui, eu tenho 0,1 mol em 1 litro, que é 1000 ml. Então, a minha pergunta é, quando eu tiver 10, quantos mols eu vou ter? Então, eu tenho 0,1 mol em 1000 litros. Então, eu vou ter X em 10. Fazendo essa continha aqui, né, você vai encontrar um valor de 0,001 mol de todas as substâncias. Você vai colocar essa quantidade. Se elas vão reagir estequiometricamente, a gente não sabe. Vamos descobrir agora. Pela reação agora, vamos olhar pela reação, eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio reagindo com 2 mols
de ácido clorídrico. Então, o que isso quer dizer? Bom, se eu tenho 0,001 mols de ácido clorídrico, eu vou reagir com apenas metade do hidróxido de cálcio. Então, eu coloquei aqui como faria, né, a regra de 3. Então, eu peguei a quantidade de ácido clorídrico, por mais que eu saiba, eu quero saber a quantidade exata que vai reagir com com hidróxido de sódio. Então, eu coloquei um X aqui. Então, eu estou perguntando assim, quanto que vai reagir de hidróxido de cálcio com o ácido clorídrico? Vou multiplicar cruzado e a gente vai descobrir um valor de 0,000, né? 5 mols de hidróxido de cálcio. Ok, eu já consigo perceber aqui que o meu reagente em excesso é o hidróxido de cálcio. Eu tenho 0,001 e eu preciso apenas de metade disso para reagir. Então, o que vai sobrar após a reação ocorrer? Vai sobrar hidróxido de cálcio. Em que quantidade? Bom, se eu tenho 0,01 e gastei 0,0005, é só eu subtrair um do outro, que no caso vai dar a metade. Então, eu posso dizer o seguinte, que a quantidade do reagente que ficou sem reagir é de 0,005 mols de hidróxido de cálcio, tá bem? Espero que vocês tenham entendido aí. A letra B pergunta o seguinte, ao adicionar todo o volume da solução C no becker D, observa-se a formação de um gás. Calcule a perda de massa em gramas do sistema com a liberação do gás. Bom, que gás é esse? Eu vou olhar aqui para o C e para o D. Eu estou reagindo ácido clorídrico com carbonato de cálcio. Então, eu vou fazer a reação aqui, né? Novamente, vai ter uma reação entre um ácido e um sal, formando vai formar um ácido que vai se decompor e vai formar um sal, tá? Novamente, a gente tem uma reação de dupla troca. Ok. De posse dessa informação, então eu sei que o sódio ele vai trocar aqui com o hidrogênio. E nessa reação aqui, né, o hidrogênio vem para cá e a gente vai formar aqui, né, eu escrevi já a formação do gás, mas na verdade você forma momentaneamente o H2CO2, que é o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele tem um poder de fazer o quê? Assim que ele é formado, ele se decompõe em CO2 e água. Por isso que eu coloquei aqui CO2 e água, porque a questão está falando de gás formado. Então, esse aqui é um ácido importante de você saber a decomposição dele, beleza? Ok. Vamos olhar novamente para a estequiometria da reação, né? Eu tenho que entender o seguinte, né? Igual a questão passada, eu vou precisar da quantidade de mols total que eu tenho, a gente já calculou na letra A, que é 0,001 mol de ácido clorídrico, e essa quantidade vai reagir apenas com metade de carbonato de cálcio, que é 0,0005 mol de carbonato de cálcio. Por quê? Porque aqui eu tenho a relação de 2 para 1, que está aqui, ó, para 1. Então, a gente pode fazer isso por regra de 3, ou podemos também já pensar na lógica dessa questão. Ok? Por que é importante eu saber fazer isso? Porque se eu for, a questão deixou amplo para que eu relacione quem eu quiser com o gás formado, que no caso é o dióxido de carbono. Se eu relacionar aqui o carbonato de cálcio, eu tenho que entender que não vou usar todo o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio está em excesso nessa reação, porque senão a conta vai dar errado, eu vou ter ali uma proporção errada, tá?
Então, o que a gente pode ver, né? Que aqui 1 mol de carbonato de cálcio forma 1 mol de CO2. E nessa reação pelos valores, a quantidade de carbonato de cálcio que eu gastei foi essa daqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente descobre que quando eu tenho essa quantidade de carbonato de cálcio, eu também vou ter a mesma quantidade em número de mols de CO2. Simplesmente fiz uma proporção, já que eu tenho 1 mol aqui e 1 mol aqui. Quando eu tiver 0,005 mols de carbonato de cálcio, eu também vou ter 0,005 mols de CO2. Ok, mas a questão está me pedindo massa. Então, aí a gente pode relacionar a massa desse composto, certo? Como que a gente vai fazer isso? Através da massa molecular do CO2. Você vai calcular a massa molecular desse composto. Carbono 12, oxigênio 16. Então, vai ficar 12, 1 vezes 12, mais 2 vezes 16, que vai ser igual a 44 gramas por mol. Então, em cada 44 gramas, eu tenho o quê? 1 mol, certo? Você pode perguntar, mas Ângela, onde que eu vou descobrir esses valores? Eu vou ter que decorar? Não, ele vai estar lá na tabela periódica ou na própria questão vai te dar esses valores de massa para que você possa calcular a massa molecular do CO2, tá bom? Se não tem na questão, vai lá na tabela e olha, que é disponibilizado na prova. Ok, agora a minha pergunta é, quando eu tiver 0,0005, qual vai ser a massa de CO2 que eu vou liberar? Então, eu vou fazer essa outra relação aqui, ó, uma regra de 3. E vou multiplicar cruzado, tá? Isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui. E vou descobrir que a minha massa de CO2 vai ser 0,022 gramas, tá bem? Então, essa é a massa de CO2. Se ficou com dúvida na questão, deixa lá nos comentários que eu respondo para vocês. Se não se inscreveu no canal, se inscreva ainda. Curte esse vídeo, se inscreva e ative o sininho, por favor. Curta o vídeo, que isso faz com que essas resoluções cheguem a mais pessoas. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e leva isso para mais gente. Me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química. E o meu